bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Comentários de Quinta, religiosamente, todas as quintas-feiras. Dessa vez, com a decisão, mais uma vez, dele, Superior Tribunal de Justiça, não do ministro que você sabe, mas do ministro Messod Azolai Neto, no agravo regimental no habeas corpus número 834.558 de Goiás. É uma decisão aqui do ano de 2023, que teve como agravante Verônica Alves de Oliveira, advogado, Defensoria Pública do Estado de Goiás. É uma decisão que nós escolhemos, né, na nossa curadoria aqui especializada para comentarmos nesse episódio, em virtude de questões ligadas ao princípio da insignificância. Nós já abordamos vários temas no decorrer da primeira temporada. A insignificância apareceu em vários desses episódios, mas temos aqui alguns traços característicos. Na verdade, um traço específico que eu gostaria de chamar a atenção antes de passar a palavra aqui para o Marcos, que é a questão da reiteração, né? Na verdade, quando estamos falando de insignificância, a jurisprudência, pelo menos tradicionalmente falando, entende que a conduta que teve como objeto um valor insignificante, ela não pode ser reiterada, porque essa reiteração ela afastaria a possibilidade da incidência do princípio da insignificância, consequentemente, do afastamento da tipicidade no caso concreto. Mas não foi o caso aqui da decisão do ministro Azulay Neto, né, Marcos? Exatamente, André. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Comentários de Quinta. Bem, essa decisão ela tem muitos aspectos para serem tratados, apesar de ser relacionada ao princípio da insignificância, que a gente já tratou algumas vezes, que acho que a gente vê no primeiro semestre de Direito Penal, né, o princípio da insignificância, quando vê lá princípios. Então, parece ser uma coisa batida, mas não é. E a gente vai... Essa decisão ela explica muito bem o porquê. Porque, apesar de quando a gente estuda direito penal lá, quando a gente vê princípios que fala, né, que é o princípio da bagatela, que é o princípio de que ele vai excluir a tipicidade, né? É uma conduta atípica se ela for insignificante. Os tribunais superiores, especialmente o STF, ele vem entendendo isso como de não tão fácil entendimento assim. Segundo o STF, por exemplo, a reiteração delitiva, ela não tiraria a tipicidade. E isso é um problema porque isso foi uma criação do STF. Isso não está em nenhum manual, por exemplo, isso não está na doutrina, isso não está em outros países. Isso é uma criação do STF e eu vou trazer para vocês a decisão paradigmática que o STF trouxe em relação a isso, que ele trouxe alguns vetores de quando é que deve ser aplicado ou não o princípio da insignificância. É a decisão no HC 844/12 de São Paulo de 2004. Então, essa decisão ela trouxe 4 vetores. O princípio é que, para ser considerada insignificante, precisaria ter mínima ofensividade da conduta. Segundo, a ausência de periculosidade social da ação. Terceiro, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do agente. E quarto, seria a inferioridade da lesão causada. Vejam, essa é uma decisão paradigmática do STF, lá de 2004, que trouxe esses vetores, né? E que, na verdade, são vetores muito genéricos. A gente pode colocar qualquer coisa aqui dentro desses vetores do STF. Então... Além de não assumir nenhuma espécie de comprometimento com a teoria do crime. Exatamente. Acaba sendo uma teoria do crime criada ali à la carte. Pelo STF. Exato. E, como eu tinha falado, são vetores criados pelo STF que não tem respaldo nenhum na doutrina e nem na teoria do direito penal, teoria do crime. Vejam que isso é uma forma de afastar a insignificância do reincidente. Isso afastaria, e isso não tem canto nenhum da doutrina, da teoria do crime, dizendo, não, porque o indivíduo é um criminoso quanto mais, né, que existe essa palavra, essa ideia, porque ele comete
vários pequenos delitos, ele não pode ser beneficiado pelo direito penal com o princípio da insignificância. Veja, não tem nada a ver com a teoria do crime e com o princípio da insignificância, isso, né? Algumas decisões, elas colocam isso mais forte, no STF também, já um pouco mais recente, como, por exemplo, o HC 122.547 do STF de 2014, de relatoria do ministro Luiz Fux. Ele disse, nessa decisão que eu acabei de dizer, que isso seria um incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais, caso fosse aplicado o princípio da insignificância nesses pequenos delitos, porque seria um incentivo a um crime, né? Se o direito penal aceitasse isso, se o STF aceitasse isso, os tribunais superiores em geral, seria um incentivo a práticas criminosas. Outra questão também é isso do criminoso contumaz, né? O que é analisado nessas decisões do STF que a gente está falando? Que condutas analisadas especificamente, isoladamente, ela não seria realmente para o direito penal significante. Porém, se você olhar o conjunto, e aí está um problema de você analisar o direito penal por meio do conjunto probatório, no caso do processo penal, aqui no conjunto de ações do criminoso contumaz seria relevante para o direito penal e aí o princípio da insignificância não seria aplicado. O que é um problema, né, André? Sim, sem dúvida. A própria decisão, ela destaca também um amadurecimento nos termos do ministro, do próprio STF, colacionando o julgado no RHC 210.198. Exatamente que a própria decisão, se puder mostrar aqui, produção, descer um pouquinho aqui para mostrar. Baixa aqui um pouquinho, final dessa página. Que ele coloca essa decisão importantíssima do Gilmar Mendes. Isso, aqui, isso. Essa aí. Aqui. Então, o próprio STF, ele vem amadurecendo, as palavras do ministro Azulay Neto, no sentido de reconhecer que as características subjetivas, elas não poderiam ser levadas em consideração para a aplicação do princípio da insignificância. A questão é a seguinte: você que está me escutando, você sabe, você que estuda direito, é formado em direito, sabe que nós adotamos a teoria tripartite do crime, por mais que a nossa legislação ela não faz essa adoção explícita. Ela não fala, nós brasileiros adotamos a teoria tripartite. Então, na verdade, nós pegamos lá a legislação que foi criada baseando-se nessa construção finalista, onde o crime é um fato típico, ilícito e culpável. E quando a gente está falando de insignificância, a gente está ainda dentro do campo da tipicidade. Por mais que a depender ali da vertente, você pode também advogar a presença da insignificância no campo da antijuridicidade. Mas não no campo da culpabilidade. Então, quando a gente está falando em reprovabilidade, essa reprovabilidade do cidadão, a gente está no campo da subjetividade, no campo da culpabilidade. A gente analisa se ele, no caso concreto, sua conduta é reprovável ou não. Quando não, quando a gente está analisando simplesmente sob a ótica do dano causado ao bem jurídico, e a gente entende que aquela lesão ela não é de uma magnitude suficiente para justificar a mobilização do sistema de justiça criminal, a gente não está ainda nessa análise se é reiterada ou não é reiterada. Até porque, Marcos, quando o ministro, se eu não me engano, Fux, ele menciona que poderia ser um estímulo, foi ele que disse isso? Ele está trazendo aqui um argumento da ordem da política criminal, né? Então, ele está pensando como um elaborador de políticas, consequentemente, como um legislador. E sabemos o quanto, por mais que não estejamos aqui defendendo um direito engessado, né, que ele não possa se modernizar ali, inclusive com suas técnicas de aplicação, a gente sabe que no direito penal tudo isso é muito mais complexo e a gente deve primar por certos limites. Entre eles, evitar que o juiz, lato sensu, ele se arvore de legislador e lhe aplique tão somente a teoria tal qual foi concebida na nossa legislação. É quase que, André, como uma aplicação do direito penal do autor, né? Em relação ao direito penal do fato, que o nosso direito penal moderno tenta colocar de lado, né? Bom, pessoal, eu queria, só para finalizar, trazer algumas indicações. Vocês falando com a gente, posso mandar todas essas decisões que eu falei, mas tem um livro que eu acho interessante indicar para quem se interessa pelo tema. Eu acho que é o livro mais completo que eu vi sobre esse tema aqui no Brasil, que é do Rafael Fagundo Pinto. O nome do livro é A Insignificância no Direito Penal Brasileiro, é da Revan, se eu não me engano.
Tem um artigo meu também com o Tiago Boni, meu amigo advogado, que a gente fez esse artigo junto sobre significância. Então, caso você tenha interesse no assunto, aí você pode falar comigo, posso disponibilizar. E olha só, não perca, você sabe, você nos acompanha, você segue nossa página. Vem aí a nova turma de mentoria criminal, mentoria na advocacia criminal, a única turma do estado de Alagoas que consegue te oferecer o que a gente está oferecendo, certo? A gente está com a live agendada provisoriamente para o dia 17, né? 17. Dia 17. Então será o nosso start, nosso pontapé inicial. E só durante a live, você que acompanha a nossa live, ou que acompanhar a nossa live, só durante a live você vai conseguir o preço promocional. O gerente está maluco, tá? Então segue lá a nossa live, acompanha, a gente vai fazer a propaganda da live confirmando data, confirmando horário, para que você possa ter acesso a esse preço especialíssimo de lançamento do nosso projeto, né, na turma 2 da mentoria, e você possa ter a melhor preparação disponível no estado de Alagoas para atuar na área criminal. Se você está assistindo isso aí pelo YouTube, curte, compartilha, comenta, ajuda a impulsionar o canal. Você está vendo pelo Instagram. Muito obrigado pela sua presença de todo jeito e até próximo Comentários de Quinta. Tchau. Tchau, pessoal.